Olá, está começando mais um Viés. Recentemente, o Brasil parou para acompanhar o julgamento do casal Nardoni, condenado pela morte da garota Isabela. Toda a imprensa se mobilizou para transmitir o caso, que comoveu a população. Após o fim do processo, o advogado dos réus afirmou que a cobertura da mídia influenciou na decisão dos jurados. Mas será que a imprensa tem a capacidade de mudar a decisão de um júri? Para discutir o posicionamento dos jornalistas nesse caso, eu recebo aqui no estúdio Massimiliano Russo, coordenador jurídico da Paçoroca Carcerária, e o jornalista Marcos Fabrício. Sejam bem-vindos. Marcos, você acredita que a imprensa tem a capacidade de influenciar na decisão dos júris? Olha, acredito que sim, principalmente se pensarmos de que maneira se dá essa influência. Você tem uma influência positiva da mídia quando a investigação se vale por princípios éticos, princípios conceituais, valendo aquela regrinha, né? A verdade tem dois lados. Então, quanto mais se dê atenção para as várias versões que compõem o fato, mais a cobertura jornalística é de qualidade e pode ajudar ao esclarecimento público e, consequentemente, também às ações jurídicas. Agora, há uma influência negativa. E essa eu vejo como a que tem se preponderado na questão, que é justamente a investigação precipitada, perigosamente parcial, né, que normalmente elege, né, a busca de um culpado, perdendo-se de vista o princípio do contraditório, o princípio da legítima defesa, o princípio de que todos ali no processo merecem a mesma atenção por parte da mídia. Nesse sentido, quando a mídia age de forma desequilibrada, o jornalismo se torna, como diria José Aberques Júnior, em shownalismo, ou seja, há uma espetacularização do fato. E nesse sentido, a cobertura de julgamentos feita pela mídia é prejudicial, quando ela se pauta por princípios sensacionalistas. Massimiliano, você concorda com essa posição do Marcos de que a imprensa pode prejudicar o julgamento? Sim, concordo e ainda mais acrescento que a mídia ela tem um poder de tornar um investigado culpado. Não só dar a imagem para a justiça decidir. Né? A justiça, existem homens que são as pessoas que julgam, ou seja, os magistrados, e por maior que seja o esforço intelectual destes, para poder trabalhar a imparcialidade, eles acabam também sendo contaminados, porque não resta dúvida desse poder que a mídia exerce sobre a sociedade, sobre todas as pessoas, cito aqui os julgadores. Marcos, o Massimiliano citou um caso interessante, um aspecto interessante de que a mídia tem uma dificuldade de separar culpados e acusados. Você acha que de vez em quando, ou com frequência, a mídia culpa os acusados antes de passarem pelos processos judiciais? Olha, excelente questão. Eu vejo o seguinte parâmetro. É uma conquista da linguagem brasileira, da sociedade civil, dos organismos legais, a obrigação de que a mídia se retrate nas questões envolvendo as pessoas em julgamento, com termos suspeito, por exemplo, né? Agora, antes você via em muitos jornais, e ainda persiste infelizmente, a palavra acusado, que é a ideia do pré-julgamento. Antes que saia a sentença judicial, já tem uma sentença midiática. Nesse sentido, quando se dá a sentença midiática, você tem nós temos um fator super prejudicial. E aí perderíamos de vista a magnitude do Estado democrático de direito para embarcar no Estado ditador midiático. O papel da justiça é o de julgar. E o papel da mídia é justamente de poder investigar de uma forma ética, de uma forma a ouvir todos os envolvidos no processo. E essa colocação ela é muito válida, muito pertinente, porque o nosso Estado elenca o princípio da inocência. Não é? E isso é dado não para beneficiar
culpados, mas sim para se garantir aqueles que são inocentes e que estão sendo acusados indevidamente. Um dos princípios básicos do jornalismo é ser equilibrado, é ouvir e dar voz a todas as fontes, a todos os lados envolvidos em uma história. No caso da cobertura de julgamentos, Maximiliano, você acredita que a mídia tem esse desequilíbrio de ouvir principalmente a acusação e não dar espaço para a defesa? Existe uma situação que é uma crítica, né? Não minha, óbvio, mas é uma crítica que inocente não vende, culpado sim. Então, a mídia, sem dúvida, vive de publicidade, vive de renda. Essa condição, para se propagar o caso, é que lhe torna, no meu entender, uma necessidade da mídia de elencar culpados. Eu também partiria dessa tese, até enveredando por um caminho muito interessante na avaliação da violência feita pelo filósofo francês Michel Foucault. Ele tem uma obra chamada Vigiar e Punir. E penso eu que a mídia tem se pautado muito pelo princípio do vigiar e punir e tem se esquecido do princípio do zelar e compreender. Eu acho que o princípio do zelar e compreender é o que faz jus à democracia. É que faz jus a você ter guardadas a integridade de todos aqueles envolvidos em um julgamento, seja no processo de defesa, seja no processo de acusação. Nós estamos colocando a ideia de debate. Esse é o viés tanto do jornalismo de qualidade como do direito de qualidade. Não estamos falando em combate. E o que se vê é uma ira generalizada, um estado de barbárie, e justamente instâncias como a imprensa e como o direito vieram dentro de um princípio de justiça. E quando se coloca o princípio de justiça, se coloca o princípio de justa medida. Justa medida pressupõe diretriz ética, pressupõe diretriz de convivência, e não uma diretriz que alguns sobrevivem e outros são prejudicados no seu viver.